A bruma matinal subia lentamente pelas encostas do Pico dos Marins, naquela manhã de 8 de junho de 1985, quando um grupo de 5 pessoas, 4 escoteiros de 15 anos e seu líder, começou a trilha que mudaria para sempre a vida da família Simon. Marco Aurélio Bezerra, Bozaja. Simon, um jovem de São Paulo nascido em 16 de janeiro de 1970, estava empolgado com aquela aventura no feriado de Corpus Christi. Os dois. 420 metros de altitude da montanha em Piquete, no interior de São Paulo, representavam um desafio que o grupo estava ansioso para enfrentar. O ar frio da serra cortava o rosto enquanto eles caminhavam pela trilha conhecida, aberta pelo experiente montanhista Carlos Vieira Soares, que durante décadas havia guiado excursionistas por aquelas pedras e mata fechada, sem jamais registrar um único desaparecimento. O cheiro da vegetação úmida e o som dos passos na terra batida marcavam o ritmo da subida. Marco Aurélio, com sua mochila nas costas e o uniforme escoteiro, conversava animadamente com os amigos sobre a vista que encontrariam no cume. Seus pais, Ivo Simon, jornalista, e Maria Simon, haviam liberado o filho para aquela excursão, confiando na experiência do movimento escoteiro e na segurança que a montanha sempre oferecera aos visitantes. Era uma família unida. E Marco Aurélio tinha um irmão gêmeo, Marco Antônio, que ficara em casa naquele fim de semana. Ninguém poderia imaginar que aquelas horas de caminhada se transformariam em 4 décadas de angústia e mistério. Se você está gostando desta história, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo casos que marcaram a história do Brasil. A ascensão transcorria normalmente quando, já na parte mais alta da trilha, um dos escoteiros se machucou. O ferimento não era grave, mas seria suficiente para impedir que o grupo continuasse até o cume. A decisão foi tomada. Era necessário descer e buscar ajuda médica para o companheiro lesionado. A descida, no entanto, seria mais lenta e complicada devido ao estado do jovem ferido. O líder do grupo precisava dar suporte constante ao escoteiro machucado e o ritmo se tornou arrastado. Foi então que Marco Aurélio, sempre prestativo e corajoso, fez uma proposta que soou natural e sensata naquele momento. Eu desço na frente para buscar ajuda. Eram exatamente 14 horas quando ele se despediu dos companheiros com um aceno de mão, ajeitou a mochila nas costas e começou a descer a trilha familiar. Os sons da mata pareciam mais intensos naquela tarde. O vento balançava as árvores com um sussurro constante, misturado ao canto distante de pássaros e ao eco dos próprios passos de Marco Aurélio descendo pela pedra lisa. A trilha, que ele havia percorrido na subida poucas horas antes, agora parecia diferente sob a perspectiva da descida. As pedras escorregadias, cobertas por uma fina camada de umidade característica da altitude, exigiam atenção redobrada. Marco Aurélio era um jovem experiente, acostumado com atividades ao ar livre através do escotismo, mas a montanha tem suas próprias regras e armadilhas. O que deveria ser uma descida de cerca de 2 horas para buscar ajuda se transformou no início de um dos maiores mistérios sem solução do Brasil. Os minutos passaram, depois as horas. Quando o resto do grupo finalmente conseguiu descer com o escoteiro machucado, não havia sinal de Marco Aurélio no ponto de encontro combinado. A primeira reação foi de preocupação controlada. Talvez ele tivesse se adiantado demais e já estava buscando ajuda na cidade. Mas quando anoiteceu e não havia notícias do jovem, a angústia tomou conta de todos. O líder do grupo imediatamente comunicou o desaparecimento às autoridades locais e ali mesmo, na delegacia de Piquete, começou a se desenrolar uma investigação que se estenderia por décadas.
As primeiras horas são cruciais em qualquer caso de desaparecimento, e todos sabiam disso. A polícia mobilizou equipes de busca, mas a escuridão da noite na montanha tornava qualquer tentativa de localização extremamente perigosa e praticamente impossível. Com o amanhecer de 9 de junho, teve início uma das maiores operações de busca e resgate já organizadas no Brasil. Mais de 300 pessoas foram mobilizadas para vasculhar cada metro quadrado do Pico dos Marins. Policiais militares, bombeiros, agentes da Polícia Civil, mateiros experientes da região, voluntários e até mesmo especialistas em montanhismo de outros estados convergiram para aquela massa rochosa de mais de 2.000 metros de altitude. O barulho dos helicópteros sobrevoando a área se misturava com os gritos coordenados das equipes de busca, ecoando pelos vales e desfiladeiros. Cães farejadores foram trazidos para tentar captar qualquer rastro do escoteiro desaparecido, enquanto bombeiros, especializados em resgate em montanha, desceram por cordas em locais de difícil acesso, investigando cavernas, fendas e precipícios onde Marco Aurélio poderia ter caído. A família Simon chegou a Piquete no segundo dia de buscas, trazendo consigo uma mistura de esperança e desespero que se tornaria companheira constante pelos próximos 40 anos. Yves Simon, com sua experiência de jornalista, tentava organizar mentalmente os fatos e possibilidades, enquanto Maria Simon vivia o pesadelo de qualquer mãe, a incerteza sobre o paradeiro do filho. Marco Antônio, o irmão gêmeo, sentia uma conexão especial com a situação, como se uma parte dele também tivesse desaparecido naquela montanha. A cidade de Piquete se mobilizou completamente, oferecendo apoio logístico, alimentação para as equipes de busca e todo o suporte possível para a operação que crescia a cada dia. O cheiro de fogueiras improvisadas, onde os voluntários preparavam refeições, se misturava com o aroma da mata úmida que cobria a montanha. Durante o dia, os gritos coordenados das equipes de busca, "Marco Aurélio!", ecoavam incessantemente pelos morros, criando um som quase fantasmagórico que se espalhava pela serra. À noite, as lanternas e lampiões criavam pontos de luz que pontilhavam a escuridão, como estrelas terrestres buscando uma resposta que a montanha se recusava a dar. As equipes se revezavam em turnos de 6 horas, garantindo que as buscas nunca parassem. Cada pedra era virada, cada arbusto era examinado, cada trilha secundária era percorrida com a esperança de encontrar uma pista, um pedaço de roupa, uma pegada, qualquer coisa que indicasse por onde Marco Aurélio havia passado. A imprensa nacional rapidamente se interessou pelo caso. Jornais, rádios e os ainda incipientes canais de televisão enviaram equipes para cobrir aquela operação de busca sem precedentes. A história de um jovem escoteiro desaparecido em uma montanha tocava o coração de todo o país, e as reportagens diárias mantinham milhões de brasileiros acompanhando cada desenvolvimento da investigação. Cartas chegavam de todo o Brasil, oferecendo ajuda, sugestões e até mesmo revelações místicas sobre o possível paradeiro de Marco Aurélio. A família recebia dezenas de telefonemas diariamente, alguns oferecendo apoio genuíno, outros trazendo informações falsas ou trotes cruéis que apenas aumentavam o sofrimento. Mas Yves Simon, com sua formação jornalística, filtrava cada informação com critério, sempre esperando por aquela ligação que finalmente traria uma pista real. Os 28 dias de buscas intensivas transformaram o Pico dos Marins em um verdadeiro formigueiro humano. Especialistas em espeleologia desceram nas cavernas conhecidas da região, procurando por qualquer sinal de que Marco Aurélio pudesse ter se refugiado ou caído em alguma delas. Mergulhadores vasculharam as pequenas lagoas e córregos que cortam a montanha, enquanto alpinistas experientes investigavam paredões rochosos onde uma queda acidental poderia ter ocorrido.
A cada dia que passava sem novidades, a esperança se misturava crescentemente com a angústia. As condições climáticas da serra, com temperaturas que podiam cair drasticamente durante a noite, tornavam a sobrevivência ao relento cada vez mais improvável conforme os dias se acumulavam. A população local desenvolveu teorias próprias sobre o desaparecimento. Alguns acreditavam que Marco Aurélio havia se perdido na mata fechada e estava sobrevivendo com frutos silvestres e água de nascentes, enquanto outros suspeitavam de uma queda fatal em algum precipício ainda não descoberto. Havia também quem levantasse a possibilidade de sequestro, embora nenhum pedido de resgate jamais tivesse chegado à família. Os montanhistas mais experientes da região, conhecedores de cada trilha e cada perigo do Pico dos Marins, ficavam perplexos com o desaparecimento. Carlos Vieira Soares, que havia aberto a trilha principal e guiado centenas de pessoas por aqueles caminhos durante 41 anos, sem jamais registrar um único acidente grave, não conseguia compreender como alguém poderia simplesmente sumir naquele terreno que ele conhecia como a palma da própria mão. No 28º dia de buscas, a operação oficial foi encerrada. Nenhum vestígio de Marco Aurélio Simon havia sido encontrado. Nem um fio de cabelo, nem um pedaço de roupa, nem uma pegada, nem qualquer objeto pessoal que pudesse indicar por onde ele havia passado após se separar do grupo. Era como se o jovem escoteiro tivesse simplesmente se desvanecido no ar daquela montanha. O silêncio que se instalou após o fim das buscas era ensurdecedor para a família Simon. Onde antes havia movimento constante, gritos coordenados e helicópteros sobrevoando, agora restava apenas o som do vento passando pelas pedras e o eco da própria voz quando se gritava o nome de Marco Aurélio. A investigação policial formal continuou mesmo após o fim da operação de busca e resgate. Um inquérito foi aberto na delegacia de Piquete e, ao longo dos meses seguintes, dezenas de pessoas foram ouvidas. Os companheiros escoteiros que estavam com Marco Aurélio no dia do desaparecimento foram interrogados múltiplas vezes, cada um contando e recontando os eventos daquela tarde de junho. O líder do grupo também prestou depoimentos detalhados sobre a decisão de Marco Aurélio descer sozinho e sobre os procedimentos de segurança que estavam sendo seguidos. Moradores locais que estavam na região naquele dia foram procurados e questionados sobre qualquer movimento estranho que pudessem ter observado. Motoristas que trafegaram pelas estradas próximas ao Pico dos Marins foram identificados e entrevistados na esperança de que alguém tivesse visto o jovem escoteiro. Os primeiros anos após o desaparecimento foram particularmente duros para a família Simon. Ivo e Maria desenvolveram uma rotina de visitas constantes à região do Pico dos Marins, muitas vezes acompanhados por Marco Antônio, que sentia uma conexão quase mística com o irmão gêmeo desaparecido. Eles caminhavam pelas trilhas, conversavam com moradores locais, distribuíam fotografias de Marco Aurélio e mantinham viva a esperança de encontrar alguma pista que tivesse passado despercebida pelas equipes de busca oficiais. A cada fim de semana, a família fazia a viagem de São Paulo até Piquete, transformando aquela estrada em um caminho de peregrinação dolorosa e esperança renovada. As teorias sobre o que aconteceu com Marco Aurélio se multiplicaram com o passar do tempo. A hipótese de desorientação na mata fechada ganhou força entre especialistas em montanhismo. O Pico dos Marins, apesar de ter uma trilha principal bem definida, possui diversas trilhas secundárias e atalhos que podem confundir mesmo os mais experientes. É possível que Marco Aurélio, na pressa de descer rapidamente para buscar ajuda, tenha tomado um caminho errado e se perdido na vegetação densa que cobre grande parte da montanha.
Uma vez perdido, sem conhecimento profundo da região e com a aproximação da noite, ele poderia ter caído em uma fenda não mapeada ou ter sucumbido às condições adversas do ambiente selvagem. Outra linha de investigação explorava a possibilidade de acidente por queda. O Pico dos Marins possui diversos precipícios e paredões rochosos onde uma queda fatal poderia ter ocorrido. Durante a descida, especialmente se Marco Aurélio estivesse se movendo rapidamente para cumprir sua missão de buscar ajuda, ele poderia ter escorregado em uma pedra úmida ou pisado em falso próximo a um desfiladeiro. O impacto de uma queda de grande altura poderia ter arremessado o corpo para uma região de difícil acesso, talvez uma fenda profunda coberta pela vegetação, onde as equipes de busca não conseguiram chegar. Essa hipótese explicaria a ausência total de vestígios, já que o corpo poderia estar em um local praticamente inacessível. A possibilidade de crime também foi investigada extensivamente. Embora a região do Pico dos Marins não fosse conhecida por problemas de segurança, sempre existe a chance de que Marco Aurélio tenha encontrado alguém mal intencionado durante sua descida. Um assaltante, sequestrador ou mesmo um psicopata que estivesse na região poderia ter interceptado o jovem escoteiro. No entanto, essa teoria enfrentava algumas dificuldades. Nunca houve pedido de resgate, não havia indícios de luta ou violência no local, e seria muito coincidência um criminoso estar justamente naquela trilha isolada no momento certo. Além disso, transportar um corpo ou uma pessoa contra sua vontade por aquele terreno montanhoso seria extremamente difícil e arriscado. Uma teoria mais controversa sugeria que Marco Aurélio poderia ter decidido fugir conscientemente. Aos 15 anos, alguns adolescentes passam por crises existenciais que podem levar a decisões drásticas. Talvez ele tivesse problemas em casa ou na escola que a família não conhecia completamente e viu naquela situação uma oportunidade de começar uma nova vida. Ele poderia ter descido até uma estrada, pedido carona para algum motorista e partido para um destino desconhecido. Essa hipótese explicaria a ausência total de vestígios na montanha, mas era veementemente rejeitada pela família, especialmente por Marco Antônio, que como irmão gêmeo afirmava conhecer profundamente a personalidade do irmão e garantia que uma fuga voluntária era impossível. O caso começou a atrair a atenção de pessoas que acreditavam em fenômenos paranormais. Médiuns, videntes e espiritualistas de diversos estados começaram a procurar a família Simon, oferecendo suas revelações sobre o paradeiro de Marco Aurélio. Alguns afirmavam que o jovem estava em uma dimensão paralela, outros diziam que ele havia sido abduzido por extraterrestres, e havia ainda quem garantisse que seu espírito estava preso na montanha. Embora a família mantivesse certo ceticismo em relação a essas abordagens, o desespero às vezes os levava a considerar qualquer possibilidade. Chegaram mesmo a consultar Chico Xavier, o famoso médium brasileiro, na esperança de obter alguma informação através de seus alegados contatos espirituais. Em 1990, 5 anos após o desaparecimento, o inquérito policial foi oficialmente arquivado. Mais de 400 páginas de investigação, dezenas de depoimentos, análises técnicas e relatórios não haviam conseguido esclarecer o mistério. Para a polícia, não havia mais linhas de investigação a serem seguidas, e o caso entrava para as estatísticas como mais um desaparecimento sem solução. Para a família Simon, no entanto, aquele arquivamento representava apenas o fim de uma etapa, não a desistência da busca. Ivo Simon, com sua determinação jornalística, decidiu que continuaria investigando por conta própria, visitando cidades onde surgiram supostas pistas e mantendo vivo o caso na imprensa sempre que possível. Durante a década de 1990,
A família Simon percorreu 10 cidades diferentes, seguindo pistas que chegavam através de cartas anônimas, telefonemas e informações de terceiros. Cada nova informação, por mais improvável que parecesse, era investigada pessoalmente por Yves Simon. Ele chegou a viajar para cidades do interior de São Paulo e de outros estados, seguindo relatos de pessoas que afirmavam ter visto alguém parecido com Marco Aurélio. Algumas dessas viagens levaram a encontros emocionais com jovens que tinham características físicas semelhantes, mas que obviamente não eram seu filho. Outras resultaram em pistas falsas criadas por pessoas mal intencionadas ou genuinamente confusas. Mas Yves Simon nunca deixou de investigar, porque a alternativa era aceitar que nunca mais saberia o que aconteceu com seu filho. Os anos 2000 trouxeram novas tecnologias que renovaram as esperanças da família. Computadores mais potentes, sistemas de comunicação aprimorados e técnicas de investigação mais sofisticadas ofereciam novas possibilidades para casos antigos. A internet começou a conectar pessoas interessadas em mistérios não solucionados, e o caso Marco Aurélio ganhou novos defensores e investigadores amadores dispostos a dedicar tempo e energia na busca por respostas. Fóruns online discutiam teorias, analisavam os depoimentos disponíveis e propunham novas abordagens para a investigação. Essa rede de apoio virtual proporcionou à família Simon um suporte emocional importante e a sensação de que não estavam sozinhos em sua busca. Em 2005, 15 anos após o arquivamento, o caso foi desarquivado para estudo pelo jornalista investigativo Rodrigo Nunes. Durante anos, Nunes mergulhou nos documentos do inquérito original, reentrevistou testemunhas, analisou inconsistências nos depoimentos e desenvolveu novas teorias sobre o desaparecimento. Seu trabalho resultou em 2 livros sobre o caso, posteriormente compilados em uma única obra que se tornou referência para todos os interessados no mistério de Marco Aurélio. A investigação de Nunes trouxe à tona detalhes que haviam passado despercebidos na época, questionou alguns aspectos dos depoimentos originais e levantou novas possibilidades que não haviam sido adequadamente exploradas pela investigação policial inicial. O trabalho de Rodrigo Nunes revelou algumas inconsistências nos relatos dos companheiros escoteiros e do líder do grupo. Pequenas contradições sobre horários, a sequência exata dos eventos e detalhes sobre a decisão de Marco Aurélio descer sozinho sugeriram que talvez nem tudo havia sido contado com total precisão durante as investigações iniciais. É possível que, no estresse do momento e com o passar dos anos, algumas memórias tenham se alterado, ou que certos detalhes tenham sido omitidos por medo de culpabilização. Essas inconsistências não necessariamente indicavam má-fé, mas sugeriam que uma nova análise dos eventos poderia revelar aspectos importantes que haviam sido negligenciados. O livro de Rodrigo Nunes também explorou mais profundamente a geografia do Pico dos Marins, mapeando trilhas alternativas que poderiam ter sido tomadas por Marco Aurélio durante sua descida. Utilizando tecnologia GPS e fotografias aéreas, o jornalista identificou diversos pontos onde o jovem poderia ter se desviado da rota principal e se perdido na mata. Alguns desses locais nunca haviam sido adequadamente investigados durante as buscas de 1985, seja por serem considerados improváveis ou por limitações técnicas da época. A análise geográfica detalhada forneceu novas áreas onde buscas futuras poderiam se concentrar. Durante as 2 décadas seguintes ao desaparecimento, a família Simon continuou recebendo informações espontâneas de pessoas que acreditavam ter alguma conexão com o caso.
Telefonemas chegavam ocasionalmente, cartas eram enviadas pelos correios e, eventualmente, e-mails começaram a aparecer na caixa de entrada de Ivo Simon. A maioria dessas comunicações se revelava infundada, mas algumas continham detalhes suficientemente específicos para merecer investigação. Uma das informações mais intrigantes chegou através de uma carta anônima que afirmava saber onde o corpo de Marco Aurélio estava enterrado, fornecendo até mesmo coordenadas aproximadas em uma propriedade rural próxima ao Pico dos Marins. Essa informação anônima seria fundamental para que o caso fosse reaberto oficialmente em 2021, 36 anos após o desaparecimento. A Polícia Civil de Piquete decidiu investigar a denúncia, iniciando uma nova fase da investigação que utilizaria tecnologias não disponíveis na década de 1980. Equipamentos de penetração no solo, cães farejadores especializados em localizar restos mortes antigos e técnicas de análise forense muito mais sofisticadas estavam agora disponíveis para serem aplicados ao caso Marco Aurélio. A reabertura oficial do inquérito trouxe nova esperança para a família, mas também renovado sofrimento ao reviver todos os detalhes daquela tarde de junho de 1985. As novas escavações começaram em uma propriedade rural onde supostamente o corpo teria sido enterrado. Durante vários dias, equipes da Polícia Técnico-Científica vasculharam o terreno com equipamentos de última geração capazes de detectar anomalias no solo que poderiam indicar a presença de restos mortais. Cães especializados foram trazidos da capital para farejar qualquer odor que pudesse ter restado após décadas de decomposição. A imprensa novamente se interessou pelo caso, e reportagens diárias mostravam as escavações para todo o Brasil, reacendendo o interesse nacional pelo mistério que havia capturado a atenção do país na década de 1980. No entanto, assim como havia acontecido em 1985, as buscas não revelaram nenhum vestígio de Marco Aurélio Simon. Amostras de solo foram coletadas e analisadas em laboratórios especializados, mas não apresentaram traços genéticos compatíveis com o jovem desaparecido. Os equipamentos de penetração no solo não detectaram nenhuma anomalia que sugerisse a presença de um corpo enterrado. Os cães farejadores, apesar de sua alta especialização, não indicaram nenhum ponto de interesse na propriedade investigada. Mais uma vez, a família Simon enfrentou a frustração de ver uma esperança se desfazer diante da ausência total de evidências. Em 2022, outras 2 áreas foram investigadas, baseadas em novas informações e teorias desenvolvidas pelos investigadores. Uma delas era uma região de mata fechada onde supostamente Marco Aurélio poderia ter se perdido e morrido de causas naturais. A outra era um local onde, segundo algumas teorias, ele poderia ter sido vítima de crime e seu corpo ocultado. Ambas as investigações seguiram os mesmos protocolos rigorosos: mapeamento com drones, análise do solo, escavações controladas e coleta de amostras para análise laboratorial. E, novamente, nenhuma evidência foi encontrada. A montanha continuava guardando seu segredo com a mesma obstinação de 4 décadas atrás. A tecnologia continuou evoluindo, e em 2023, um drone equipado com radar especial foi utilizado para mapear toda a região do Pico dos Marins em busca de anomalias subterrâneas. Este equipamento era capaz de detectar cavidades, objetos enterrados e até mesmo variações na densidade do solo que poderiam indicar a presença de restos mortais muito antigos. O sobrevoo sistemático identificou 5 pontos que apresentavam características compatíveis com possíveis locais de sepultamento. Cada um desses pontos foi cuidadosamente escavado e analisado, mas mais uma vez os resultados foram negativos.
As anomalias detectadas pelo radar se revelaram formações rochosas naturais, raízes de árvores antigas ou pequenas cavidades criadas pela erosão do solo. Em 2025, já com 40 anos de mistério, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica implementou uma nova abordagem, utilizando inteligência artificial combinada com sensores multiespectrais. Essa tecnologia, desenvolvida originalmente para aplicações militares e arqueológicas, era capaz de analisar vastas áreas em busca de padrões invisíveis ao olho humano que poderiam indicar interferência humana antiga no ambiente natural. Os algoritmos processavam milhares de imagens captadas por sensores especializados, buscando assinaturas térmicas, mudanças na vegetação ou alterações na composição do solo que pudessem ter ocorrido décadas atrás. Era a mais avançada tecnologia já aplicada ao caso Marco Aurélio, representando uma última esperança de encontrar respostas através de métodos científicos. Marco Antônio Simon, agora com 55 anos, continuava acompanhando cada desenvolvimento da investigação com a mesma intensidade emocional dos primeiros dias após o desaparecimento do irmão gêmeo. Para ele, não havia dúvida de que Marco Aurélio não havia fugido voluntariamente. Essa possibilidade estava completamente descartada em sua mente. A conexão especial entre gêmeos, segundo sua percepção, teria alertado sobre qualquer intenção de fuga por parte do irmão. Ele acreditava que algo traumático havia acontecido naquela montanha, mas mantinha uma tênue esperança de que Marco Aurélio pudesse ainda estar vivo, talvez com perda de memória ou vivendo sob uma nova identidade em algum lugar distante. Yves Simon, aos 80 anos de idade, mantinha a mesma determinação dos primeiros dias de busca. Como jornalista experiente, ele continuava analisando cada nova informação com critério profissional, separando fatos concretos de especulações e rumores. Sua filosofia permanecia a mesma. Sem evidência material da morte de Marco Aurélio, ele preferia acreditar que o filho estava vivo. 15.000 dias haviam se passado desde aquela tarde de junho de 1985, e não havia um único dia em que ele não pensasse no que poderia fazer para encontrar uma resposta. As visitas à região de Piquete continuavam regulares, assim como o contato com autoridades policiais e a divulgação do caso sempre que possível. A cidade de Piquete se tornou um local de peregrinação não apenas para a família Simon, mas para centenas de pessoas interessadas em mistérios sem solução. Anualmente, especialmente próximo ao dia 8 de junho, visitantes chegam à região para conhecer o Pico dos Marins e tentar compreender como alguém pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Alguns são investigadores amadores que desenvolveram suas próprias teorias sobre o caso. Outros são curiosos atraídos pela fama do mistério. E há também aqueles que vêm em busca de uma experiência espiritual ou paranormal. A montanha, que antes era conhecida principalmente pelos desafios do montanhismo, ganhou uma reputação sombria como o local de um dos desaparecimentos mais intrigantes da história brasileira. O impacto psicológico nas pessoas que estavam com Marco Aurélio no dia do desaparecimento foi profundo e duradouro. Os 3 escoteiros que acompanharam a excursão carregaram durante décadas o peso de ter sido as últimas pessoas a ver o amigo vivo. Questionamentos sobre decisões tomadas naquela tarde, culpa por não ter insistido para que Marco Aurélio não descesse sozinho, e a constante revivência dos eventos através de interrogatórios policiais e interesse da mídia marcaram suas vidas de forma indelével. O líder do grupo também enfrentou um processo de culpabilização social, sendo questionado sobre protocolos de segurança e decisões tomadas durante a excursão.
A comunidade escoteira nacional foi profundamente afetada pelo caso Marco Aurélio. Protocolos de segurança foram revisados e reforçados. Procedimentos para atividades em montanha foram modificados e o caso se tornou uma referência obrigatória em treinamentos de liderança. O movimento escoteiro, historicamente orgulhoso de seu histórico de segurança em atividades ao ar livre, teve que enfrentar questões difíceis sobre supervisão de jovens e gestão de riscos em ambientes selvagens. O desaparecimento de Marco Aurélio serviu como um lembrete sombrio de que mesmo as atividades mais planejadas e supervisionadas podem resultar em tragédias inexplicáveis. Para a ciência forense brasileira, o caso Marco Aurélio representou um desafio constante e uma oportunidade de desenvolvimento. Cada nova tecnologia disponível foi eventualmente aplicada ao caso, desde os primeiros equipamentos de comunicação por rádio utilizados nas buscas de 1985 até os sofisticados sistemas de inteligência artificial implementados em 2025. O caso serviu como laboratório para testar novas metodologias de investigação, técnicas de busca e resgate e tecnologias de análise forense. Universidades desenvolveram estudos acadêmicos baseados no desaparecimento, e o caso se tornou referência em cursos de criminalística e investigação criminal. A dimensão humana do mistério continuava sendo o aspecto mais tocante de toda a história. Uma família destroçada pela incerteza, um jovem que simplesmente desapareceu no que deveria ser uma aventura divertida e uma comunidade inteira mobilizada por décadas em busca de respostas que a montanha se recusava a fornecer. O sofrimento de não saber é muitas vezes pior que a certeza da morte. A família Simon viveu em um limbo emocional por 40 anos, oscilando entre esperança e desespero, entre a possibilidade de reencontro e a necessidade de aceitar uma perda sem confirmação. As teorias desenvolvidas ao longo das décadas revelaram aspectos fascinantes sobre psicologia humana, dinâmica familiar e o comportamento de comunidades diante do inexplicável. Alguns grupos desenvolveram teorias conspiratórias elaboradas envolvendo encobrimentos policiais. Outros acreditavam firmemente em explicações sobrenaturais. E havia aqueles que insistiam em soluções simples, baseadas em acidentes naturais. Cada grupo interpretava os mesmos fatos básicos de maneiras completamente diferentes, demonstrando como a mente humana lida com a ausência de informações definitivas. O paralelo traçado por especialistas entre o caso Marco Aurélio e outros desaparecimentos em montanhas pelo mundo forneceu insights valiosos sobre os perigos específicos desses ambientes. O caso de Gilbert Eric Welterlin, que desapareceu no mesmo Pico dos Marins em 2018, apresentou similaridades perturbadoras que reforçaram a teoria de desorientação como causa mais provável. Montanhas têm a capacidade única de desorientar mesmo os mais experientes, especialmente quando a pressa, o estresse ou condições climáticas adversas entram em jogo. A combinação de trilhas confusas, vegetação densa, precipícios ocultos e mudanças rápidas no clima pode transformar uma descida rotineira em uma armadilha mortal. Quando a tarde começou a esfriar no Pico dos Marins, naquele 8 de junho de 1985, Marco Aurélio Simon desceu pela trilha familiar com a intenção de buscar ajuda para seu companheiro ferido. Ele jamais imaginou que estava caminhando em direção a um mistério que perduraria por 40 anos, envolveria centenas de pessoas em buscas, mobilizaria tecnologias de ponta de múltiplas décadas e se tornaria um dos casos de desaparecimento mais famosos do Brasil. Sua história se transformou em símbolo da fragilidade humana diante das forças da natureza e da dor infinita que a incerteza pode causar àqueles que ficam para trás.
O eco de seu nome ainda ressoa pela montanha sempre que alguém o chama, misturando-se ao vento que passa pelas pedras e continua a aguardar, obstinadamente, o segredo do que aconteceu com o jovem escoteiro que queria apenas ajudar um amigo em dificuldade.